paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 9ª lição, que tem por título Habitando no Esconderijo do Altíssimo. O texto principal está escrito em Salmos 91, verso 1, que diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O resumo da lição fala o seguinte: quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o seu refúgio e fortaleza. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, compreender que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Depois, conscientizar de que podemos experimentar o livramento do Senhor. E 3, saber por que precisamos estar apegados com o Senhor. O texto bíblico, que é a base para essa lição, está escrito em Salmos 91, verso do 1 ao 16. É importante, professor, que você faça toda essa leitura com seus alunos. Pois bem, a título de introdução é importante dizer que esse salmo é muito querido e conhecido, e ele é um cântico que trata da confiança em Deus. Ele revela Deus como refúgio e fortaleza do fiel. Ele contém promessas de livramento. É um salmo bastante amado, talvez por essas características, de falar de livramento, de bênçãos, promessas. Muitas das vezes as pessoas se desviam de palavras mais duras, de instrução, de ensino, de correção. Mas hoje nós aprenderemos que, embora o Salmo 91 tenha essa característica abençoadora, de um salmo que faz promessas, um salmo que fala de Deus como nosso refúgio e fortaleza, de abrigo para o fiel, nós vamos observar também que as pessoas que vão receber essas bênçãos precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Não é de qualquer forma também que estas bênçãos chegarão até a pessoa. Essa pessoa precisa estar coerente com os propósitos de Deus na sua vida. Pois bem, vamos lá. O primeiro ponto tem por título Deus como nosso refúgio e fortaleza. Comecemos então pela estrutura desse salmo. Esse salmo pode ser dividido em 4 temáticas principais. Primeiro, proteção de Deus, verso 1 e verso 2. Quando diz, meu refúgio, a minha fortaleza. A segunda divisão é a providência divina, dos versos 3 a 13. Quando começa dizendo, pois ele te livrará. A terceira divisão, a recompensa divina, dos versos 9 a 13. Fizeste do Altíssimo a tua morada. E a quarta divisão, a promessa divina, do 14 ao 16. Porque a mim se apegou com amor, por exemplo. Quem é o autor, ou quem foi o autor deste salmo? A sua autoria até hoje é uma incógnita. Muitos biblistas afirmam ser Moisés, ter sido Moisés o seu autor. Outros, no entanto, afirmam ter sido Davi. Caso tenha sido Davi, a maioria afirma que ele escreveu na época em que uma peste foi enviada devido ao erro dele de ter contado o povo. Nós vemos isso facilmente em 1 Crônicas, capítulo 21. Davi conta o povo e por isso é tentado a confiar no seu poder bélico, na quantidade de homens que o seu exército possuía. Mas a salvação de Israel sempre veio de Deus. Então, com um número grande ou pequeno de guerreiros para o exército, se a vitória estivesse no coração de Deus, eles venceriam qualquer guerra, qualquer dificuldade, qualquer peleja. Então Davi conta ao povo e isso desagrada a Deus. Caso a autoria seja dele, os biblistas entendem que foi nesse momento que ele compôs. Mas, pelas palavras que nós observamos no Salmo, é difícil dizer se foi Moisés ou Davi, porque ambos foram inspirados por Deus e viveram com Deus situações muito milagrosas. Por exemplo, Davi derrotou o gigante Golias sem armaduras de um soldado. Ele foi um bravo guerreiro. Ele viu a peste ferindo o seu povo, viu também o livramento de Deus. Davi viu grandes coisas da parte do Senhor. Moisés, por outro lado, viu o mar ser aberto, depois fechado novamente e tragado Faraó e o seu exército quando ele perseguiu o povo de Deus.
Então, não é simples dizer a autoria. Até hoje é motivo de muitas discussões teológicas. O importante é entender a mensagem do Salmo, que é o cuidado que Deus tem para com os que nele confiam. Nesse primeiro ponto é importante, para além dessas informações, nós falarmos do Deus soberano e do Deus que é nosso refúgio e nossa fortaleza. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, essa palavra esconderijo, ou as palavras esconderijo, Altíssimo, sombra, Onipotente descansará, nos trazem a ideia da plena segurança. Porque quem está habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele está descansado, ele está seguro, ele não deve temer mal algum. Então hoje, nesta EBD, nós precisamos levar essa mensagem para os nossos alunos. De repente o aluno está preocupado com alguma situação, está temeroso, com medo, enfermidade assolando, e somos tentados a esquecer do Deus soberano, grande, poderosíssimo, onipotente, onipresente e onisciente. E esses versículos nos fazem relembrar: Deus pode me dar segurança. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, por isso nele confiarei. Para rechear esse primeiro ponto, você pode citar os exemplos bíblicos onde Deus se mostra como refúgio e fortaleza, onde Deus dá livramento ao seu povo. Pode citar, por exemplo, a passagem de Moisés, quando fugia da face de Faraó. O próprio Davi, quando lutava com Golias. As N vitórias de Israel, que Deus concedeu por meio dos juízes em relação às nações que se levantavam contra Israel. Então, é um momento de nós apresentarmos Deus como esse porto seguro. Louvado seja Deus. E refúgio e fortaleza. Aquele em quem nós podemos descansar. É por isso que Josué 1:9, nós vemos a expressão: seja forte e corajoso. Nós vemos o tempo todo a Bíblia nos instigando a ter bom ânimo, como João 16:33, tende bom ânimo, eu venci o mundo, o próprio Jesus disse isso. Então, professor, o ponto 1 é o momento de dizer como Deus é poderoso para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger de todo e qualquer mal. Laço do passarinheiro, no versículo 3, ele nos livra. O texto diz: porque ele te livrará do laço do passarinheiro. Esse laço do passarinheiro, a título de informação, são as armadilhas quase imperceptíveis usadas por caçadores. O que significa ciladas do diabo. Leia com seus alunos Efésios 6:11, por exemplo. Então a nossa vida cristã é recheada de lutas contra o mal, mas nós precisamos estar firmes, revestindo-nos das armaduras de Deus para vencer essas ciladas. Então, laço do passarinheiro são aquelas sutis armadilhas para nos pegar, para nos estragar. Mas Deus é aquele que nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do espanto noturno e da seta que voa de dia, como os versos 5 e 6 nos dizem. De todo mal e praga, como o verso 10. Isso não significa, nós precisamos deixar claro, que não enfrentaremos dificuldades. O próprio Jesus nos alertou. Olha, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Então o crente sim tem dificuldade, tem tribulação. As coisas que sucedem ao ímpio estão prontas para acontecer com o justo também. Nós não estamos isentos porque somos servos de Deus. Mas a diferença é que nós temos um Deus que nos livra de todo mal. A fé que nos faz confiar no Senhor, semelhantemente a que o salmista apresenta, é resultado de uma vida de comunhão com Deus. Ela não surge do nada, vai crescendo à medida que conhecemos a Deus e buscamos ter um relacionamento mais pessoal com Ele. Então a comunhão com Deus gera confiança, santidade e proteção.
É por isso que nós precisamos nos agarrar nisso. Somos íntimos de Deus, buscamos a Ele, então nós podemos gritar. Ele nos livrará. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Eu estou guardado na sombra do Onipotente. Nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda. Eu não vou temer esses males, porque Deus está comigo. Posso passar por dificuldades, mas eu sei que tenho Deus ao meu lado. Este é o ponto 1. Essas são as nossas sugestões. Vamos agora para o nosso segundo ponto da lição. O tópico 2 tem por título Experimentando o livramento do Senhor. Primeira coisa é o livramento dos homens maus e das doenças. Nós observamos que o salmista descreve diversos livramentos que Deus concede aos que nele confiam. Homens maus e enfermidades, por exemplo. Agora, os ímpios não. Eles cairão e receberão o prêmio de juízo. Observe como no início eu falei, é um salmo muito amado, muito querido, porque as pessoas só olham para as bênçãos aqui. Mas aqui refere-se a o servo do Senhor. Não é o ímpio, não é aquele que desobedece, não é aquele que anda em injustiça. É o servo de Deus. É uma proteção declarada para os servos do Senhor. Glória a Deus. Então, de fato, Deus nos livra. Do verso 3 a 8, nós vamos ver vários livramentos aqui. Ele nos cobrirá com suas penas. Debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Verso 6, nem peste que anda na escuridão, mortandade que assole ao meio-dia. Nem ações humanas e nem doenças, pestes. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Mais uma vez, aqui o salmista retrata também a sua dificuldade em relação a homens. Pelejas físicas, reais, contra pessoas. Na ocasião aqui, os ímpios. E Deus diz, a recompensa deles virá. Mas o livramento é para vocês, desses homens maus e dessas doenças. Vocês triunfarão nas batalhas. Certa vez o inimigo tentou Davi. Talvez seja o autor desse salmo. Incitando para que ele fizesse o censo, como falei no início. Davi acaba fazendo. Ele estava tão influenciado pelo adversário que acreditou que o Senhor aprovaria a sua atitude. Satanás fica satisfeito quando vê o crente confiando nas suas próprias forças. E isso pareceu mal aos olhos de Deus. Então o pecado de Davi, contar o povo para confiar na sua própria força, teve consequências. Uma peste que ceifou a vida de 70.000 homens. Está escrito em 1 Crônicas 21 e 14. Somente Deus pôde livrá-los e pode nos livrar das ciladas do inimigo, que vem de maneira sutil. Então, querido professor, nesse ponto é importante dizermos que Deus nos livra, nos protege, Ele é quem nos dá o livramento. Agora é preciso crer, é preciso confiar. Nós não podemos querer confiar nas nossas forças, nas nossas armas. Não, precisamos confiar no Senhor. Às vezes é muito difícil a batalha. Às vezes nós sofremos sim na vida. Isso não quer dizer falta de fé, não. Ou infidelidade. Eu sei, nós sabemos como é difícil. Mas a gente precisa alertar os jovens. Cuidado para não demonstrar desconfiança. Ausência de fé. Creia que tem um Deus que pode todas as coisas. Deus é por nós. Deus ajuda os seus filhos, os seus servos. Ele guerreia as nossas batalhas, as nossas guerras. Então é importante nós entendermos tudo isso e passarmos também para os nossos alunos. Por exemplo, no livro de Jó, além da experiência concreta de exemplos que nos mostra tudo o que aconteceu ali na vida dele e de outros personagens,
Nós, de algum modo, já presenciamos um crente fiel padecer uma situação muito difícil. Mas isso não pode nos distanciar de Deus. Mesmo se a nossa vitória, por exemplo, de uma enfermidade não se concretizar aqui na terra, no céu, nós estaremos para sempre com o Senhor. Então nem a morte pode nos separar do amor. É difícil. Muitas situações nos assolam, nos assaltam de uma maneira muito terrível, mas nós precisamos manter a nossa confiança em Deus. Nós precisamos crer nele, nesta terra e na porvir. Até porque se esperarmos em Deus só nessa vida, a Bíblia diz, somos os mais miseráveis dentre os homens. Então o ponto 1 e o ponto 2 é isso que a gente precisa dizer aos nossos jovens. Nós precisamos ratificar o Deus poderoso que está conosco, nos guardando, nos protegendo e nos dando livramento. Vamos para o nosso terceiro ponto da lição. O terceiro ponto da lição, querido professor, tem por título Apegados com o Senhor. E é aqui, especificamente, que eu quero alertá-lo. Muita gente usa o Salmo 91 visando apenas as bênçãos. Mas olha que interessante o que o verso 14 expressa. Pois que tão encarecidamente me amou, ou se apegou a mim com amor, em outra tradução, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome, ou conhece o meu nome. Aqui denota aproximação com o Senhor. É tanto que o título do ponto 3 é Apegados com o Senhor. O primeiro subtópico diz tempo de se apegar a Deus. Então não há como conhecer Deus fora da Bíblia, fora da palavra, fora da oração. As pessoas querem todas as bênçãos que nós já citamos. O Deus abençoador. Mas para tê-lo, para vivenciar isso, é preciso se apegar a Ele com amor. Não com barganha. É entendendo a necessidade de Deus, a carência que nós temos de Deus. É preciso um vínculo entre nós e Deus. Aí nós teremos o Deus abençoador. Muito importante nós esclarecermos isso. Porque muita gente quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. Está se apegando a Ele com amor? Essa é a pergunta do ponto 3. Nós estamos tendo essa dedicação com o Senhor, que é tempo de se apegar. A disciplina e o cuidado com a vida espiritual são exercícios indispensáveis não apenas quanto ao revestimento de poder para realizar a obra de Deus. Antes, trata-se do fortalecimento espiritual e manutenção da fé para lidarmos com as intempéries dos dias maus. É preciso se apegar a Deus. Só assim nós conseguiremos enxergar. Tá difícil. Se eu não terminar de vencer aqui na terra, no céu a minha vitória é completa. Nesse ponto 3 ainda, fala de tempo de relacionamento profundo. Olha o verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Por quê? Ele me invoca. Ele me busca. Quem invoca, quem busca, quem clama a Deus, tem o seu livramento. É na oração que nós encontramos esse consolo. É na oração que nós encontramos esse conforto. Olhe um subsídio da Bíblia de Estudo Pentecostal. Nessa temática, diz assim: aqui o próprio Senhor fala de seus seguidores fiéis, porque eles o amam verazmente. Ele mesmo promete socorrê-los em tempos difíceis. O segredo de ser alvo do cuidado protetor divino é ter um coração em tudo voltado para o Senhor, por gratidão e amor. Deus conhece esses crentes e estará com eles na angústia, ouvirá suas orações e encherá suas vidas da sua presença e da sua provisão. Como nós vemos em João 14, do 12 ao 21 e 15, do 1 ao 10. Nossa Bíblia de Estudo Pentecostal nos traz esse subsídio maravilhosíssimo.
Não é só a bênção de Deus, mas como nós estamos se relacionando com Ele. É isso que nós precisamos provocar os nossos alunos. Debater isso com eles. E por fim, desfrutaremos do favor do Senhor. Olha o verso 16. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Por quê? Ele se apegou a mim com amor. Ele me clama, ele está perto de mim, ele me busca, ele é o meu servo de verdade. Então, o verso 16 é uma conclusão para mostrar a promessa de longevidade e de salvação. Essa promessa deve ser vista à luz da eternidade sempre. Por quê? Longevidade de dias, salvação. Muitas das vezes nós não alcançamos aqui, em uma dificuldade terrena, mas no porvir, com certeza. Nós precisamos ir amadurecendo, falando, discutindo, debatendo isso com os nossos jovens, para que eles sejam maduros nessa perspectiva. Não, eu tenho que vencer aqui. Não, tem guerras que a gente não vai conseguir vencer aqui. Tem enfermidades que chegam e não vão embora, porque é permissão de Deus, vontade dele. Mas a gente vai para o céu, onde não há dor, onde não há choro, onde não há morte. Glória a Deus. O crente precisa ter essa compreensão. Por isso que o apóstolo Paulo diz, para mim, viver ou morrer dá no mesmo. Porque eu vivo com Cristo, na morte é lucro, eu estou lá com Ele. O viver para mim é Cristo. E o morrer também é ganho, é lucro. Estou no céu com Cristo. É essa a perspectiva. Nós viveremos bem, tanto na terra quanto no céu. Basta confiarmos em Deus. Pois bem, querido professor, são essas os subsídios que nós preparamos para você, com base também no nosso livro de apoio, que usamos muito aqui, e na nossa revista. Vamos agora para o Momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um Momento EBD. Isso mesmo, é o momento que você pede ao seu dirigente aqueles 5 minutinhos no culto de domingo à noite, para você fazer a propaganda da EBD. Diga o que é que você está estudando, fale como está sendo muito proveitosa as aulas, como está sendo muito bom estudar a palavra de Deus nos domingos na Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que Deus tocará na mente, no coração de muitos jovens que estão faltando, para que no próximo domingo ele esteja lá com você também. Não deixe de fazer o Momento EBD em sua congregação. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de subsídios, dicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. A primeira dica pedagógica é a trazida pela lição. A sugestão é a seguinte: o professor deve iniciar a lição fazendo as seguintes perguntas. Quando você enfrenta uma situação difícil, em que se refugia? A quem você pede ajuda? Então você vai incentivar a participação dos alunos e ouvir todos com atenção. Depois, você vai utilizar o texto aí da lição, deixado abaixo, na página 63, para explicar que Deus deve ser em toda e qualquer situação nosso abrigo. Vamos afirmar que Deus é um abrigo, um refúgio quando sentimos medo. Então, a fé do salmista no Deus Todo-Poderoso, como protetor, ajudou a atravessar todos os perigos e temores da vida. Então você vai fazer essa dinâmica com seus alunos, eu tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. A segunda dica, querido professor, é pensar junto aos seus alunos pequenos versos. Isso mesmo. Vamos tentar construir mais uma vez alguns versos. Porque se você fazer esse exercício nas suas aulas, já vai ajudar na nossa dinâmica trimestral. Então, às vezes o aluno tem muita dificuldade de criar, de produzir. Então você vai estar com ele na própria aula, tentando fazer essa produção. Então o título é Habitando no Esconderijo do Altíssimo. O título fala de proteção, o título fala de refúgio, o título fala de uma ação soberana divina para com os seus servos íntimos, fiéis. O que é que nós poderíamos escrever sobre isso? Como poderíamos
construir pelo menos uma estrofe, 4 versos curtos, sobre essa proteção de Deus, esse cuidado, esse abrigo e refúgio que encontramos nele. Essa é a nossa dica semanal para poder ajudar na dinâmica trimestral, que eu vou explicar agora. Você que ainda não fez, ainda dá tempo. Produzir com os seus alunos. Pedir que os alunos produzam, criem poesias, salmos, cânticos. Porque essa lição nós estamos tratando dos salmos, os encorajamentos, as instruções, os conselhos trazidos nos salmos. Então é importante que nós possamos compor também, botar nossa mente, nossa imaginação para funcionar, pedir ajuda ao Senhor. Eu tenho certeza que Ele nos guiará nesse processo. Não fique de fora. Não esqueça também de curtir esse like, comentar. Estamos ao ar toda a semana com estudo para professores de jovens. Contamos com a sua participação. A todos, a paz do Senhor.